Hoje é o encontro de Jesus com o cego de nascença, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler o capítulo inteiro, é grande, então preste bastante atenção, porque todo trecho é significativo. Evangelho de João, capítulo 9, dos versos 1 a 41, eu vou ler na versão, nova versão internacional, tá? Acho que vou precisar de óculos no futuro aqui. Diz assim a palavra de Deus, que o Senhor nos abençoe. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este mesmo o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam: não, só se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse me lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei. Vamos parar aqui. É claro que ele não sabe. Ele era cego. Jesus o curou e logo saiu. Ele não conseguiu identificar Jesus. Como que ele saberia quem que é o homem que o curou? Interessante, é uma passagem que revela um milagre de cura de Jesus, mas que não termina aí. É um capítulo inteiro que vai explicar como que desenrolou essa história. Vamos continuar. Verso 13. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, um dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então, os fariseus também lhe perguntaram: como ele recuperara a vista? O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, e eu me lavei e agora vejo. Já viu aquela história? Quando está doente, ficam perguntando: o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Está acontecendo aqui com esse irmão, né? Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntaram: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o teu filho, qual vocês dizem que nasceu cego? Como pode ele ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a ele: idade ele tem? Perguntem a ele: idade ele tem? Falará por si mesmo. Interessante, ele era cego, ele mendigava, mas ele tinha pais. Então ele vivia ali na rua, mas tinha família. E os pais também não sabem o que aconteceu. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes haviam já decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem? Perguntem a ele. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu seus olhos? Ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Ele ainda era um tanto quanto irônico, sarcástico, né? Está ali. Então eles o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés.
Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e que pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Verso 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Disse Jesus: você já tem o visto, é aquele que está falando com você. Este homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Palavras do Senhor. Amém? Que texto lindo, né? Que texto poderoso. Você já ouviu aquele ditado? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Já ouviu? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ou seja, numa terra em que as pessoas não são capazes de enxergar nada, quem, ainda que com um olho, ainda que com não tão boa qualidade, enxergue, ele é rei. Ou seja, ele tem poder sobre as demais pessoas, porque ele tem algumas vantagens devido à visão. Então as pessoas estão reféns, de certa maneira, dessa única pessoa que tem visão, porque teoricamente ela tem o conhecimento do que o sentido da visão lhe oferece, que os demais não têm, que eles usam outros recursos para tentar discernir a realidade, né? É um ditado muito usado para diversas finalidades, para diversas ocasiões. E esse ditado popular reflete uma verdade bíblica sobre a condição humana. Nós vivemos numa terra de cegos, cegos para as verdades eternas. Todos que nasceram nesse mundo nasceram cegos espiritualmente. Todos. Porém, em meio aos cegos, há pessoas que dizem que estão vendo algo, mas que é mentira. Porque o que Jesus diz aqui é: olha, o Senhor está dizendo então que nós somos cegos, que nós não vemos? Bem no final aqui, aqui no verso, disse o Senhor, onde que está? Se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Aí ele diz: se vocês fossem cegos, não seriam culpados pelo pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Porque Jesus tinha dito que ele veio ao mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e de que os que veem se tornem cegos. Ou seja, reconheçam que o que estavam vendo nada vem, que era falsa aquela percepção de verdade que eles tinham. Então o que acontece é que na terra em que nós nascemos, todos são cegos espiritualmente. Pastor Paulo, me dá alguns exemplos bíblicos. Dou sim. A palavra de Deus diz que nós vivemos, Efésios 4,18, obscurecidos no entendimento e com o coração endurecido. O próprio Jesus disse que nós somos como pessoas que têm os olhos fechados, Mateus 13, de 13 a 15, e os seus ouvidos não ouvem, e o seu coração não entende, e não se voltam para Deus, nem permitem que Ele os cure. O profeta Isaías, ele disse em Isaías, capítulo 59, versos 9 e 10, procuramos luz, mas só encontramos trevas. Procuramos claridade, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, andamos tateando como quem não tem olhos. Mesmo no mais claro meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os vivos, somos como os mortos. Irmãos, a história do cego de nascença
é a nossa história. Porque todos nós nascemos em pecado e nascemos como que cegos para as coisas do alto, as coisas de Deus. Nascemos cegos para a realidade espiritual, para aquilo que Deus está fazendo. Um exemplo interessante é Eliseu com um aprendiz, que não tinha os olhos espirituais para ver que aquela situação a qual trazia temor a ele já estava resolvida. Já estava resolvida. Jesus, ele diz que ele já venceu a batalha. A guerra já está resolvida. Mas nós que vivemos no mundo de pessoas cegas, muitas vezes também nascemos cegos, muitas vezes ficamos assustados com as coisas que ouvimos. Essa história, ela revela a nossa história, a história de pessoas incapazes de discernir o caminho da salvação. Eu não sei achar o caminho estreito sozinho. Ninguém sabe, ninguém chega ao céu sozinho. E por isso dependemos da manifestação do poder de Deus sobre nós para enxergar. Senão ficaremos sujeitos ao peso da palavra das pessoas. Já viu isso? Às vezes acontece alguma coisa com alguém. E aí a pessoa fala assim: ah, você viu o que aconteceu com fulano? Mas também, né? Fulano perdeu tudo que tinha. Mas ele sempre foi inconsequente na vida. Nunca cuidou das coisas que tinham. É um cego falando do outro cego, né? Ou de repente, e a Beltrana? De novo não passou na prova. Já é o 3º ano seguido tentando vestibular, não vai desistir nunca. Ela tem que encarar a vida como ela é. De novo, palavras humanas, tentando resolver a situação de alguém. Palavras, às vezes, de um coração endurecido, de uma pessoa cega, de uma pessoa surda para as coisas de Deus, que não tem discernimento do que Deus está fazendo, mas, às vezes, nós, como cristãos, que tivemos os nossos olhos abertos e cristãs, nós deixamos essas palavras azedas entrarem no nosso coração e na nossa mente. Nós deixamos as palavras de pessoas cegas, espiritualmente falando, entrarem no nosso coração, sendo nós pessoas capazes de enxergar, de acordo com o poder do Espírito Santo que opera em nós. E essas palavras de peso, elas vão sobrecarregando a nossa alma, vão destruindo a nossa vida, vão azedando o nosso dia. E eu quero começar então, à luz dessa passagem bíblica, falando sobre o perigo do olhar do mundo caído. O olhar do mundo caído, Rosimeire, é um olhar cego. Lembra o ditado: em terra de cegos, quem tem um olho é rei. Então, se todos fôssemos cegos aqui, eu poderia fingir que eu estou enxergando. E se todo mundo acreditasse na minha palavra, ainda que eu não estivesse enxergando, eu ia pedir para todo mundo ficar me servindo aqui, porque eu estou enxergando, pessoal. Mas quem realmente enxerga as coisas de Deus é Deus e o povo de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com o olhar do mundo caído que pode trazer desgraça para nós. E nesse encontro com Jesus, Jesus trabalha essa realidade, né? Então, Jesus estava caminhando e ele viu um cego de nascença. Jesus, que é quem realmente enxerga, olhou para alguém que não enxerga. Isso é interessante. Aquele que realmente enxerga, ele olhou para alguém que não enxerga. Ele olha para cada um de nós. E não foi apenas Jesus que olhava para ele, outras pessoas também olhavam para ele. Mas a abordagem de Jesus é diferente da abordagem das outras pessoas. Primeiro fardo que esse cidadão tinha nas costas. Ele era chamado de mendigo. No verso 8 é dito assim: seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começavam a perguntar: não é esse homem que costumava ficar sentado ali pedindo esmola como um mendigo? Depois, além de mendigo, que é o que tratam ele, que é como ele é conhecido, ele também é conhecido como pecador. Esses cegos para a verdade de Cristo, os fariseus, negavam o direito do pecador restaurado falar. No verso 34 é dito assim: você nasceu inteiramente pecador e agora quer ensinar a nós? Quer dizer, se você é pecador, você vai permanecer nessa posição social. É quase que estratificado, não tem como você sair dessa situação. Então, o olhar daquela sociedade para aquele homem era ali que ele ficava, na rua pedindo esmolas. Ali era o lugar dele social. E ele não ia sair dali, Rocha. Quando ele passa a enxergar, mesmo diante dos olhos de todos, ele está enxergando,
Eles não aceitam que ele saia da posição de pecador que ele é, que ele não pode ensinar, porque ele é pecador. E quem é ele? Ele é o mendigo, o que pede esmolas. Então, neste mundo caído, este cidadão, que é real, que é histórico, era taxado como um mendigo pecador. Quem é ele? É o mendigo pecador, é o cego de nascença. Cego, mendigo e pecador, né? Só que esse é o olhar de um mundo caído para ele. E ele estava ali. E ele me parece ser uma pessoa muito mais do que um cego, mendigo, pecador. Primeiro porque as respostas dele são incríveis, né? Inteligentíssimo nas respostas que ele dá para os fariseus. Ele sabe se posicionar. A gente não sabe, não consegue perceber o estado de humor dele pela leitura. Só pela fé, pelo olhar da fé. Mas a gente sabe que ele está enfrentando 2 vezes os fariseus no Sinédrio. Ele é expulso, os pais dele vêm falar diante dele, que ele que fale por ele mesmo. Ele está numa situação tensa, numa situação de pressão, onde as pessoas não estão aceitando a transformação que está acontecendo na vida dele. Eu não sei se o irmão e a irmã já passou por situações como essa, mas às vezes a gente é taxado de alguma coisa e não aceitam que a gente tenha uma posição diferente, ou que a gente cresça ou amadureça. É muito comum em jovens de igreja que crescem na igreja e se tornam pastores. E aí a igreja não consegue ver naquele jovem um pastor. Aqui na nossa igreja é lindo a forma como a igreja reconhece no pastor Juninho a autoridade pastoral e a unção. É um respeito enorme que a gente tem. Mas eu já passei por outras igrejas em que pessoas que cresceram pelos corredores olham para aquele jovem pregando e não veem nele uma autoridade espiritual. Por quê? Porque parece que ele sempre foi aquele menino que corria, arteiro, que fazia bagunça. Agora ele sobe no púlpito e que autoridade que ele tem para pregar, né? Baseado naquela passagem que o próprio Jesus diz que o santo de casa, aquele que é de casa, os seus não o reconhecem, né? Então, às vezes, por falhas que nós cometemos, ou postura que tivemos, ou situações da vida que vivenciamos e que foram reais. Às vezes a pessoa era teimosa, às vezes ela era orgulhosa, às vezes ela era complicada, mas de repente ela está mudando. E quando essa pessoa, pelo mover do Espírito, começa a mudar, a mostrar um novo ar, às vezes vem a pressão da própria família, ou do próprio povo de Deus, dizendo: agora está querendo falar mais sério, agora está querendo parecer que é mais importante, diminuindo a chance daquela pessoa se entender de uma forma diferente, porque ela está amadurecendo, ela está crescendo, ela está fazendo novas leituras, e às vezes até está pensando diferente do que pensava antes, em algumas questões. Então, esse homem, que é chamado de mendigo, pecador e cego, no olhar daquelas pessoas, né, o delito dele não deveria ser perdoado, nem ele seria transformado. Ele é alguém sem eira nem beira, é alguém falado pelo povo. E olha, sobrou até para Jesus. Como assim, pastor Paulo? No verso 16, alguns fariseus disseram assim: esse homem não é de Deus porque trabalha no sábado. Jesus, que fez, doutor Onésimo, uma boa ação na vida de um homem que era cego, até ele foi criticado. Não só o cego, que está saindo de uma posição e começa a ter uma posição de ensino, porque me parece que ele tem o dom do ensino aqui, mas até o próprio Jesus, que fez a obra, está sendo criticado no processo da restauração da vida de alguém. Então, assim, irmão, se isso foi relatado nas Sagradas Escrituras pelos evangelistas, é porque isso tem aplicação para os dias de hoje, porque o Espírito Santo nos ensina nos dias de hoje. Quando nós mudamos, às vezes pode ser o nosso filho, temos pais aqui, temos avós, bisavós, às vezes pode ser nosso irmão. Cuidado em não reproduzir falas vazias que são maldições em vez de bênçãos. Cuidado de não deixar a pessoa sempre na posição em que ela esteve, quando a gente consegue ver sinais claros de uma restauração. Ou afinal, uma pessoa que é cega passa a ver, não é um sinal claro que alguma coisa grandiosa aconteceu na vida dela? É muito profundo. E tem mais, eu quero continuar aqui esse estudo para a gente perceber. Não só eles não aceitam, como parece que eles estão incomodados
com o milagre. No verso 15 é dito assim: os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido. Veja, eles não estavam olhando com admiração pelo milagre, com ação de graças, com alegria, com vida. Que bom, meu irmão! Tantos anos que você passou aqui pedindo esmolas, tantos anos que você aqui não podia ser produtivo naquela sociedade porque você não enxergava. Louvado seja Deus que você está aqui agora de pé, vem trabalhar comigo. Eles não se alegram com isso, eles não se alegram com a restauração dele, pelo contrário, eles ficam incomodados com o milagre, e esse milagre é tão incômodo que levanta muitas perguntas, e muita discussão, envolve família. O que era para ser uma bênção, se torna motivo de desconfiança, de dúvida, de chacota até, e tem mais, eles resistiam à verdade. Eles não só estavam incomodados, como resistiam. No verso 18 é dito: os líderes judeus se recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Não é verdade que ele era cego. Com todo mundo falando da aldeia, ele dando testemunho, os pais falando, eles preferem ficar com a formatação que eles têm na cegueira espiritual do que se abrir para o novo. Por isso que Jesus ele vai dizer assim, olha, bem no final do texto que eu li, eu quero ler de novo. Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Aqui no final. Você está dizendo que nós somos cegos? E Jesus disse, se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Se vocês reconhecessem que fossem cegos, reconhecessem a sua ignorância, reconhecessem a sua dependência, vocês não seriam culpados. Mas porque vocês podem ver e afirmam que podem ver, permanecem com a culpa. Porque ainda não, doutor Onésimo, confessaram diante de Deus o pecado deles. Então, esse primeiro ponto eu quero dizer que nós vivemos num mundo caído. Um mundo criado bom por Deus, mas um mundo que é atacado pelo maligno e que palavras pesam sobre nós. Palavras que estão de olho na nossa vida por fora e que muitas vezes são cruéis. E nessa tarde eu quero dizer que o jeito que nós olhamos para a vida não é o mesmo jeito que Jesus olha para a vida. E só fazendo um parênteses, cuidado para às vezes não ser você, esse fariseu que não consegue dar espaço para alguém. Vai ter um momento de vigília, vamos convidar fulano para falar. Ai pastor, 3 anos atrás fulano falou, mas foi tão fraquinho, não vamos convidar não. 3 anos atrás, vamos orar, vamos discernir, vamos convidar alguém para trabalhar em alguma área. Essa igreja aqui é antiga, tem 120 anos, né? Tem muita história, e tem histórias que não foram bem sucedidas, né? Mas não é porque lá atrás deu errado que não pode dar. Então cuidado para não olhar para alguém e já de antemão ser essa pessoa que é usada por Satanás e não por Deus, entende? Cuidado para não ser essa pessoa na vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, porque a tentação é muito grande da gente tratar os outros a partir de categorias mundanas. Nós que fomos salvos em Cristo Jesus passamos a enxergar pelos olhos da fé. Então nós somos embaixadores desse reino. Tá bom? Vamos para o final, falando um pouco do olhar de Jesus. Para Jesus, a cegueira daquele homem não era resultado do seu pecado, nem dos seus pais, mas para que o poder de Deus se manifestasse nele. Jesus diz assim, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. O que Jesus está falando? O tempo para a redenção é agora. O tempo para a manifestação do poder do Espírito Santo é agora, enquanto é dia, ou seja, enquanto estamos vivos, porque a noite vem quando ninguém poderá trabalhar, ou seja, a morte. Quando morrermos, não tem mais obra redentora. Isso a gente sabe desde pequenininho, né? Quem cresceu em igreja evangélica. A obra redentora de salvar alguém é enquanto está vivo. Depois que morreu, não há mais tempo para a obra redentora. Aqui nós nos diferenciamos da Igreja Católica Romana, porque a Igreja Católica Romana continua intercedendo pela salvação daqueles que morreram. Nós, cristãos, não oramos por aqueles que já morreram, oramos pelo consolo dos que ficaram.
porque nós entendemos que o dia, aqui dito por Jesus, é o tempo da obra redentora. A noite é o tempo em que não se pode mais trabalhar. Então, depois que Jesus explica isso, ele redime o cego de nascença. E eu vou dizer, ele não só cura, ele redime o cego de nascença. Ele cospe no chão. Naquela época, quando tinha alguém cego de nascença, eles cuspiam no chão como que um sinal de desprezo. Então Jesus, ele tem o mesmo símbolo, ele cospe no chão, né? Seguindo o mesmo símbolo, mas daí ele vai lá e pega a saliva dele com o barro. Então aquilo que era foco de desprezo, aquilo que era aquela pessoa que era desprezada, ele usa aquelas categorias, ele inverte, ele pega o barro com a saliva, passa nos olhos e diz, agora é o ato de fé dele, né? Vai ao tanque de Siloé, seja lavado, que ali você vai voltar a enxergar. E ali, aquele reservatório de água que existia na cidade de Jerusalém, ele lavou-se e ele voltou a enxergar. E ele passou a ter dignidade, mas a dignidade dele começou com opressão. O tempo de dignidade dele começou com dúvidas, com desconfiança, mas ele foi firme, e ele enxergava, e ele foi redimido e não só curado. E eu quero dar 2 sinais da redenção dele. Primeiro é o verso 17, que ele diz assim: ele deve ser profeta. Esse homem, ele recebe, Ivani, não só a cura física, mas ele começa a enxergar espiritualmente. Ele, Jesus, deve ser profeta. Ele já começa a perceber, para ele declarar que Jesus é profeta diante de pessoas que estão querendo destruir ele, tem que ter muita coragem. Ele tem que estar cheio do Espírito Santo. Ele não vai falar à toa. Se ele não tivesse, tem outros caminhos, Aziolé. Ele poderia falar assim, eu não sei direito quem ele é, nem sei, deve ser né? Se ele não tivesse comprometido com o homem que o curou, se ele não estivesse comprometido com a experiência que ele estava vivendo, ele ia dar algum jeito de sair pela margem. Ele ia dar aquele jeitinho, para sair da pressão. Porque ele foi interrogado num ambiente de pressão. E no histórico dele, ele como mendigo que morava na rua, ouvia muitas histórias de gente que enfrentou o judaísmo e que foi morto na cruz, como Jesus foi. Ele sabia dos riscos. E ele, ainda assim, diz que Jesus deve ser profeta. Outro sinal dessa redenção dele é o verso 32, que é dito assim, desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Isso é ele que está falando. Se esse homem não fosse Deus, não teria conseguido fazê-lo. Deixa eu explicar aqui um pouquinho, só para a gente entender isso. Os fariseus, a tradição judaica, tinha poder, muitas vezes, para trazer cura na vida de algumas pessoas. Existia a prática da cura dentro da tradição judaica. Mas pessoas que nasciam de nascença, tinham alguma limitação física, eles não conseguiam curar. Eles não praticavam a cura. E tinha uma explicação para isso, Rocha. A pessoa que nasce cega, porque ela nasceu cega por consequência do pecado, ou dela, ou dos pais dela. Então, eu não posso curar alguém que está pagando o preço por um pecado. O único que pode curar alguém cego de nascença é Deus. E os judeus daquela época sabiam disso. Por isso que a tradição judaica nunca tinha curado alguém que era cego ou surdo de nascença. Porque tinha a ver, na compreensão deles, com o pecado do passado. E eu não posso resolver uma situação que é castigo de Deus. Primeiro a pessoa tem que ser perdoada, e o único que perdoa é Deus. Então eles nunca curaram um cego de nascença. Quem curaria é o próprio Deus. Quando Jesus vem num sábado e cura um cego de nascença, ele está falando em alto e bom tom para todo mundo ouvir. Eu sou Deus. Sabe aquilo que vocês sempre aprenderam, que é só Deus? Então, eu fiz. Precisa de mais algum milagre para você enxergar? Né? E quando esse cidadão, por isso que eu estou falando que ele é provocativo, quando ele vem e fala, ele está querendo ensinar, ele está querendo ser um professor aqui. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de curar um cego de nascença. Se esse homem não fosse Deus, ele já está declarando que esse homem é Deus. Não teria conseguido fazê-lo. Então ele chama Jesus de profeta, ele explica para os mestres, lembra os mestres do que os próprios mestres falavam nas sinagogas.
ele está se posicionando com uma coragem de mártir, de um mártir, de alguém que tem plena convicção do que está acontecendo. Então é impressionante que esse recém-curado coloca em risco a própria vida, essa vida que foi recebida nova agora, que ele pode enxergar. Ele podia ir para a morte, depois de receber o presente que ele tanto talvez esperava, ele agora estava colocando a cabeça dele a prêmio. E aí no verso 27 ele diz: vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso querem se tornar discípulos deles? Daí eles dizem: você que quer se tornar discípulo dele. E ele não nega, né? Ele não nega. Então veja, o encontro de Jesus com ele, a minha leitura é que vai muito além da cegueira física. Esse homem está sendo profundamente transformado, primeiro pelo olhar de Jesus para ele, antes de curar a dona Amélia, porque quando Jesus olha para ele, o único que pode ver nessa terra, que é Jesus, olhou para alguém, e Jesus com certeza viu nele muito mais do que um cego, um pecador e um mendigo. E aí Jesus restaura a visão, ele enfrenta tudo o que enfrentou, e agora eu quero ir para o final. Neste encontro com Jesus, mais do que receber a visão do corpo, este homem recebeu a visão espiritual. E aí assim, não se engane, porque Satanás tentará nos satisfazer com as visões da carne, do corpo, mas lutará para que não tenhamos a visão espiritual. O Satanás, ele vai tentar fazer com que você se agrade só com o que é bom para o seu corpo, porque ele não quer que você vá para o segundo momento, entendeu? Satanás ia ficar muito feliz se aquele homem só fosse curado e não tivesse nenhum compromisso com Jesus. É isso que Satanás queria. Mas incomoda o inimigo das nossas almas quando alguém que foi transformado não se satisfaz com a transformação, mas o que ele quer mesmo é Jesus na vida. Então essa é a nossa história. É aquela historinha que sempre conto, né? Você está mais preocupado com a bênção ou com o Deus que dá a bênção? Você está mais encantado com a bênção que você recebeu ou o Deus que pode dar a bênção o tempo todo? Do que adianta trabalhar e juntar dinheiro se estamos alienados da realidade celestial? Do que adianta correr para um lado e para o outro sem saber se esse é o lado certo ou se aquele é o lado certo? Antes de sair andando por este mundo, nós precisamos enxergar, e enxergar com os olhos celestiais. E eu quero terminar dizendo o mais interessante. Quando esse homem, que era cego, se levantou e enfrentou a tudo e todos, Jesus não o abandonou. Olha o que é dito no verso 35. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem. E ao encontrar-se com ele, pôde ouvir da boca do homem: sim, Senhor, eu creio. E aquele homem adorou a Jesus. A palavra de Deus diz, Jesus diz, que aquele que o Pai os dá, de modo nenhum, ele lança fora. Esse moço foi dado pelo Pai para Cristo Jesus. E quando Jesus ouviu, Valquíria, que aquele homem estava enfrentando tudo isso, ele falou: pera, eu vou chegar perto dele. Chega perto dele, se revela a ele, aquele homem se dobra e adora Jesus. E a palavra de Deus também diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, com base na profecia de Joel, que se cumpre. Esse homem, ele recebeu a salvação. Jesus veio para esse mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Entenderam? O que ele quer dizer com isso? Quem já é cego, ele vem para curar. Você já reconhece que é cego. Você já reconhece que tem limitações. Então ele vem para te salvar. E aquele que acha que enxerga, que finge que na terra do rei, né? Que enxerga. Esse ele vem para tornar cego. Não porque ele quer trazer desgraça, entendeu, Rocha? Mas é graça. Ele quer mostrar para o cara que acha que vê, que acha que é forte, que acha que pode, que acha que tem poder, que ele não tem. Ele quer dizer: olha, meu irmão, você diz que, que enxerga, mas você não enxerga. Porque se você aceitar que não enxerga, aceitar que é falho, aceitar que é dependente, aceitar que é pecador, então aí tem a possibilidade de você enxergar de verdade. É um movimento de cura e de volta ao mundo em missão. Esse é o nosso movimento. E esse movimento ele acontece o tempo todo, Ivani. Tem uma vez que é definitiva, né? Que você entrega a sua vida para Jesus e foi salvo. Mas depois, é o tempo todo a gente sendo lembrado das mesmas verdades. Por isso que há 120 anos, todo domingo, o mesmo livro é lido aqui. Nunca foi um livro diferente. O mesmo.
Todos os pastores que já passaram por essa igreja, a pastora, leram do mesmo livro, porque não tem verdade nova que não seja essa. E por isso que a gente precisa estar sempre lembrando, eu sou cego e preciso da graça de Deus. E quando esse homem se encontrou com Jesus, a vida dele foi transformada. Eu desejo que a nossa vida também seja transformada para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe.